Olá, tudo bom? A receita de hoje é uma pavlova, que é uma sobremesa lindíssima, tem um super visual e é mais fácil de fazer do que você imagina. Mas para ela dar certo, tudo começa com um bom merengue. E para a gente ter um merengue numa consistência ideal, tudo começa com uma atenção especial com a batedeira, as claras, os ingredientes e o processo. Então, antes de tudo, tigela da batedeira limpa, sem vestígio de gordura e seca. Parece um detalhe bobo, mas se a tigela estiver suja de gordura, as claras não vão bater adequadamente, você não vai ter o seu merengue incrível do jeito que a gente quer. A segunda dica é sobre a temperatura dos ovos. Se você puder usar os ovos em temperatura ambiente, o merengue vai crescer ainda mais. Nesse caso, é um detalhezinho que ajuda. Eu vou começar colocando as claras na batedeira, vou ligar a batedeira e quando elas começarem a espumar, começar a surgir uma espuma branquinha, eu vou colocar o sal e o vinagre, que são dois ingredientes que vão ajudar na consistência do merengue. E aí, quando a clara estiver em neve, eu começo a acrescentar o açúcar comum, aos poucos. É bem aos poucos, como se fosse uma colher de sopa de cada vez. Acrescento o açúcar, continua batendo, mais um pouquinho, continua batendo. Terminou o açúcar, vou deixar bater por 5 minutos e vou te mostrar o merengue lindo que vai formar. Ó, esse é o ponto do nosso merengue, depois que eu coloquei todo o açúcar e deixei batendo por 5 minutos. Mas ainda não está pronta para ir para o forno. Agora, para finalizar essa base da pavlova, eu vou acrescentar açúcar de confeiteiro, na verdade açúcar impalpável, peneirando e mexendo com movimentos suaves de baixo para cima. Isso vai dar uma estrutura extra nesse merengue para ele ficar incrível quando ele for para o forno. Para levar o nosso merengue para o forno, eu vou colocar um tapetinho de silicone em cima dessa assadeira. Se você não tiver, pode fazer direto na assadeira ou numa folha de papel manteiga. E eu sempre gosto de untar levemente tanto o papel manteiga como o tapetinho de silicone com um pouquinho de desmoldante ou mesmo uma pincelada de óleo vegetal, que vai facilitar bastante na hora de desenformar essa base de merengue. Para fazer o formato mais lindo da pavlova, você vai colocar o merengue no meio da sua forma ou do tapetinho, enfim. E não se preocupa muito nesse momento, você só vai fazer um monte de merengue bem alto. Pode colocar todo o conteúdo que você bateu das claras, sem se preocupar muito com o formato ainda. Agora, depois de colocar tudo aqui, a gente vai deixar ele num formato especial. Como que eu gosto de trabalhar? No centro, eu vou fazer movimentos circulares para ele achatar um pouquinho, ficar um pouquinho mais baixo. E agora, com uma colher de sopa, eu vou trabalhando na lateral, puxando de baixo para cima, para fazer uma lateral bem bacana. Então, você vai fazer esse movimento aqui. Perceba que ela ainda está um pouquinho vertical, não tem problema, depois a gente vai acertar o meio. E você pode fazer essa parte quantas vezes você quiser, até ficar no formato que você tiver feliz. Agora eu vou aqui no centro e abro ela um pouquinho, porque eu preciso de um espaço que é onde eu vou colocar o recheio da pavlova. Agora eu vou acertar essa lateral de novo, vou usar uma colher que ainda está sem merengue. E não tem problema, gente, se você, um lado está mais alto, está mais baixo, você pode simplesmente ir repetindo esse processo até ficar no formato que você quiser. Aqui, por exemplo, está um pouquinho mais alto, eu vou abaixar com a colher um pouquinho e arrumo a lateral de novo. Quando você estiver feliz com o formato da sua pavlova, ela está pronta para ir para o forno. Falando de forno, tem uma super dica que é o pulo do gato dessa receita. Esse merengue vai secar no forno, então é importante que a temperatura esteja mínima. Eu gosto de assar o merengue a 90 graus Celsius, tá certo? Então é muito importante acertar esse detalhe da temperatura certa do forno para que ela possa secar e não ficar com uma consistência meio puxa-puxa. O tempo de forno é longo, dá mais ou menos umas 2 horas a 90 graus até ela ficar
bem sequinha e você vai saber porque você bate com o dedo na lateral da pavlova, ela está completamente seca e quase um barulho como se ela tivesse oca. Aí ela está pronta para sair do forno. É sempre melhor você assar a pavlova já no dia que você vai rechear. Mas se você tiver que fazer isso com antecedência, depois que ela estiver bem fria, você coloca num recipiente tampado hermeticamente, porque aí você vai proteger o merengue da umidade para ela não amolecer. Depois que ela estiver recheada, ela fica na geladeira de um dia para o outro tranquilamente. Essa pavlova tem uma calda deliciosa de blueberries ou mirtilo, se você preferir. E para fazer, você pode usar o mirtilo congelado, que é muito mais fácil de encontrar. Basta colocar mirtilo e açúcar e um toque de suco de limão na panela, levar ao fogo até formar uma calda. Dica! Você poderia também fazer uma versão com frutas vermelhas mistas e também com framboesa. Todas essas frutas que você acha com facilidade agora congeladas. Vou colocar o açúcar na panela, vou colocar os mirtilos, o suco de limão e agora é só esperar isso aqui derreter, ferver, encorpar ligeiramente, a gente desliga e deixa esfriar completamente para servir junto com a pavlova. O recheio é quase aquele recheio de torta de limão, só que eu vou colocar um pouquinho de gelatina para ele ficar mais consistente. E vou usar suco de limão siciliano, que é bem mais suave. Se por acaso você não tiver o limão siciliano e quiser usar o limão Tahiti, é importante diminuir um pouco a quantidade, porque o limão Tahiti é bem mais azedinho, senão pode ser que fique azedo demais, tá bom? Eu vou começar polvilhando a gelatina sobre a água para ela hidratar e depois eu vou derreter no micro-ondas, super importante. Na hora que você for derreter essa gelatina no micro-ondas, vai bem aos poucos, de 10 em 10 segundos, porque a gelatina não pode aquecer demais. Se ela ferver, ela perde o poder dela de deixar as coisas mais consistentes, tá certo? Então, 10 segundos, 15 segundos no micro-ondas já vai ser suficiente para derreter essa gelatina. E aí, eu só vou misturar tudo. Hidratei a gelatina, derreti no micro-ondas e agora numa tigela eu vou colocar o leite condensado. Uma dica é começar pela gelatina, porque o leite condensado está em temperatura ambiente e aí essa mistura vai ficar melhor. Depois a gente entra com o creme de leite que está gelado e termina com suco de limão. Eu estou misturando na mão mesmo, no fouet, mas se você preferir, você também pode fazer essa mistura no liquidificador ou até mesmo no mixer. Tenho aqui a pavlova já assada e fria, agora eu vou preencher com o creme de limão e vou servir com a calda de blueberries. Você sabe que eu adoro dar dica, né? Então eu vou aproveitar e dar mais uma dica. Você pode variar essa receita, ao invés de colocar o creme de limão, colocar um chantilly e pedacinhos de frutas vermelhas picadas. Ia ficar maravilhoso também. Bom, essa foi a pavlova com creme de limão e cobertura de blueberries. Faz a sua versão e conta pra gente aqui no @carastv ou lá no meu Instagram também, dizendo o que você colocou na sua pavlova. Morangos frescos, framboesas, misturou todas as frutas vermelhas na calda e o que mais você teve a ideia. Eu vou adorar saber como ficou a sua versão.